segunda pessoa que encontrou-se com Jesus, naquele texto de Lucas 9, 59 e 60, diferentemente do primeiro, esse foi convidado a seguir Jesus. O texto diz: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Eu quero falar sobre a prioridade do discipulado. É isso que Jesus está dizendo aqui para essa pessoa que ele chamou. Interessante que às vezes nós nos dispomos a seguir ao Senhor e outras vezes, de forma muito clara, Ele nos chama para segui-lo. É o que aconteceu aqui. Só que a resposta desse candidato ao discipulado foi: mas Senhor, eu tenho uma responsabilidade social, eu tenho que cuidar do meu pai. A ideia de sepultar, eu tenho que primeiro sepultar o meu pai, não era que o pai tinha morrido, mas a ideia era que o pai já era idoso, provavelmente, era dependente. Por isso ele está dizendo: primeiro eu preciso cuidar do meu pai. Só que Jesus responde a ele: as obrigações sociais vêm em segundo plano. Primeiro deve vir o reino de Deus. A prioridade deve ser o discipulado. Parece dura a resposta de Jesus: deixa os mortos sepultar os próprios mortos. Mas a ideia não era essa. A ideia era: há pessoas que vão cuidar dessas pessoas, mas a poucos é feito o chamado para o discipulado. Por isso, se você quiser me seguir, você precisa dar mais importância ao discipulado, ao seguir-me, do que qualquer outra coisa. Por isso Jesus está dizendo, de maneira dura até: deixe os outros fazerem outro tipo de serviço. Você priorize as coisas do reino de Deus. Priorize pregar o Evangelho. Você quer seguir Jesus? Jesus tem te chamado para andar com Ele. Eu sei que você, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa, tem suas responsabilidades sociais. Mas se você não decidir que Jesus, ou que o chamado de Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa, você não é digno de ser chamado discípulo de Cristo. Você não é digno de caminhar ao lado de Jesus. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. E o próprio Jesus disse em Mateus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas, inclusive os cuidados com os familiares, inclusive as outras necessidades, vos serão acrescentadas. Que o Senhor te abençoe a decidir colocá-lo como primeiro na sua vida.